A Comissão de Segurança Pública do Senado deve votar nesta terça-feira o projeto de lei que aumenta a pena dos criminosos que cometerem qualquer tipo de delito durante as saídas temporárias. A medida alcança também os presos que estão em liberdade condicional, prisão domiciliar ou foragidos da Justiça. A matéria, que é relatada por Esperidião Amin, prevê que a pena aumentará de 1/3 até metade, caso o crime seja cometido com violência ou grave ameaça à vítima. Em seu parecer, Amin argumentou que a melhor forma de inibir tais comportamentos seria por meio de uma punição mais rigorosa. Se aprovado, o projeto seguirá a Comissão de Constituição e Justiça. Vamos começar essa rodada com o doutor Cristiano Vilela. Como é que você analisa esta proposta, já que a gente teve recentemente o projeto de lei que culminou no fim da saída temporária, mesmo diante de um veto que depois veio a ser derrubado pelo Congresso Nacional, mas que não tem gerado efeitos imediatos. Cristiano, nós tivemos recentemente, já neste mês de junho, uma saída temporária. Será que esse aí é a reação? Já que não deu o fim da saída temporária, vamos aumentar as penas destes criminosos que continuarão saindo? Cristiano Vilela. É isso aí, Cuba. Primeiramente, boa tarde a você, aos amigos da mesa e todos que acompanham Linha de Frente. É bem por aí. Eu vejo isso realmente como uma reação, mas não é uma reação desmedida, não é uma reação fora do tom, fora da curva. O fato é que a sociedade realmente não aguenta mais as práticas de crimes que são feitas ao longo das chamadas saidinhas. E se, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista de aplicação prática, isso acaba demorando para que se possa ter o resultado disso, é natural que a sociedade pressione por medidas mais rápidas, mais urgentes, que venham, de alguma forma, limitar a prática de crime durante as saidinhas. E eu vejo que, nesse sentido, essa é mais uma possibilidade. Mais do que você ter um aumento de pena, o que eu vejo que seria fundamental é você ter uma forma de que esses bandidos mais perigosos ficassem resguardados na cadeia, apartados do convívio social. Agora, se isso no primeiro momento não for possível, é uma medida, sim, que visa, de alguma forma, ajudar no combate à criminalidade. Se a favor da medida, Ana Beatriz Hirsch. Boa tarde, Coba. Boa tarde aos meus amigos aqui da bancada, nossa audiência. Eu sou plenamente a favor. Eu acredito que a impunidade, ela é um dos principais problemas que a gente tem no país hoje. E essa sensação de que eu posso cometer crimes e que eu não serei adequadamente punido. Então, qualquer tipo de aumento de pena, em especial num caso desse em que você está gozando de um benefício, que é a saída temporária, é essencial para reprimir e, quem sabe, finalmente educar esses criminosos para que eles entendam que eles não podem mais cometer crimes. Wilson Pedroso, e aí? Mais medidas que alcançam a aprovação pública em um ano eleitoral também, né? Mas não é só politizar, viu, Coba? As pessoas não aguentam mais essa questão da saidinha. A gente tem falado de saidinha, quantas semanas a gente está, ou quantos meses, estamos o quê? Uns 2 meses, 3 meses, todos os dias quase, com essa pauta de saidinha. As pessoas não aguentam mais a criminalidade. As pessoas querem se sentir tranquilas quando saem na rua. A gente acabou de ver uma imagem, vimos uma imagem esse final de semana, de um senhor que foi receber 2 possíveis compradores do seu veículo, que eram compradores do seu veículo, e a hora que foi fechar o portão, foi abordado por 2 criminosos em uma moto que levou aliança, levou celular, os criminosos fizeram ele liberar a senha, fizeram as pessoas também... Foi no Tatuapé, em São Paulo. No Tatuapé. E é isso que as pessoas não aguentam. A saidinha, eu volto a dizer, é um tapa na cara da sociedade. Já que nós não conseguimos acabar com a saidinha nas últimas votações, pelo menos nós temos uma luz no fim do túnel de aumentar a pena, porque eu sou a favor. O grande problema não é só a criminalidade, o grande problema está nas questões judiciais. As penas, para a maioria dos crimes, são muito brandas. No final de semana, lá no Tá na Roda, a gente pôde falar sobre a sua tutela, sobre essa questão também das saidinhas. A gente falou justamente isso.
o bandido, quando vai fazer cometer qualquer tipo de crime, ele entra pela porta da delegacia depois de preso, já sabendo o artigo, já sabendo quanto tempo vai ficar, já sabendo quanto de pena a menos ele vai ter de ler livro, quanto pena a menos ele ter estudando, está trabalhando. Ele sabe que ele vai ter vai ficar pouco tempo na penitenciária ou pouco tempo preso, pelo caso que ele cometeu. Então ele já chega... Eu digo que muitos dos bandidos têm mais conhecimento de processo penal do que muitos advogados. Então, acho que não é o ideal. O ideal era não ter a saidinha, mas aumentar a pena é um caminho importante. E você acha que esse projeto tem vida fácil aí no Congresso? Vai passar sem muita resistência? Se for aprovado lá na frente, você acha que tem veto presidencial? Ou esse projeto vai simplesmente andar, Diego Tavares? Nelson Kobayashi, eu acredito que o trâmite desse projeto será mais ou menos como foi o projeto do fim da saída temporária. Primeiramente, uma boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas debatedores, boa tarde a todos que nos acompanham nas plataformas da Jovem Pan News. Eu vou até fazer uma releitura aqui de uma célebre frase do tio Ben, tio do Homem-Aranha, que dizia que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com grandes direitos também tem que vir grandes responsabilidades. Se os apenados querem ter o direito à saidinha, eles têm que entender que caso usem desse direito para a prática de crimes, eles vão ter uma reprimenda maior do que teriam no caso natural de seus crimes. Ora, nada mais justo que isso aconteça. Agora, de fato, a classe política está aproveitando essa hype do discurso da saidinha, que o discurso está em alta, que foram reveladas pesquisas que mais de 70% das pessoas aprovam o fim da saída temporária, para apresentar agora projetos que orbitem o assunto. Esse é um projeto que, embora haja a possibilidade que tenha sido apresentado nesse movimento, ajuda a sociedade, ajuda a combater mais um pouco a sensação de impunidade, ajuda a combater mais um pouco a grave crise de segurança pública que nós temos. E assim, passo a passo, um ponto de cada vez, nós vamos melhorando o nosso sistema de justiça, o nosso sistema de legislação penal. Como bem disse aqui o Wilsinho, como não deu para acabar com a saidinha diante dos efeitos dessa legislação, que só se aplica às novas prisões, aumentar as penas para aquelas pessoas que cometem crimes durante a saidinha acaba ajudando um pouco nesse período de transição até que esse direito seja finalmente extinto no futuro. Isso levanta uma outra questão, Ana Beatriz, já há muito tempo discutida, que é usar o aumento de pena, o enrijecimento, né? Deixar as penas mais rígidas, vamos dizer assim, dos crimes, como um mecanismo não tão eficiente no combate à criminalidade. Você adere a essa crítica? Você acha que isso não faz sentido? Ou você vai na linha dos colegas dizendo que se tem pena mais grave, o bandido pensa duas vezes? Pensa duas vezes, ô Ana Beatriz? Oba, eu acho que ele não pensa duas vezes, mas porque a atribuição da pena isoladamente não é significativa de absolutamente nada no país. A gente precisa pensar na situação da segurança pública e do sistema carcerário como um todo. E é o que eu sempre falo a respeito da saidinha. Eu também acho que a saidinha precisava acabar nesse momento, a sociedade está muito vulnerável. Mas não é ela, isoladamente, que vai resolver o problema que a gente enfrenta. O endurecimento das penas é sim importante, porque a gente tem um sistema penal que mesmo aquele que é condenado à pena máxima acaba com todos esses benefícios que a legislação permite a ele, tendo uma redução muito significativa do tempo que ele fica dentro do sistema penitenciário. Dentro do sistema penitenciário. Só que isso, isoladamente, não vai funcionar, porque a gente precisa analisar o que acontece com esse preso dentro do presídio, dentro do sistema penitenciário. E este é um cerne importante a ser analisado. Porque hoje a gente sabe, todo mundo aqui concorda, que presídio é escola de crime organizado. Apesar de todo mundo sempre fala que o preso sai pior do que entra. Porque dentro do presídio ele não tem muita alternativa a não ser se aliar, se associar a quem está lá dentro para conseguir condições mínimas, básicas de sobrevivência e de dignidade, de higiene. Então, a gente precisa analisar também o que acontece dentro dos presídios para que esses presos consigam, de alguma forma, se reeducar e se restabelecer e que eles entendam e que eles efetivamente tenham alternativas que não são associadas a crimes quando eles saírem da penitenciária.